Paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Amém? Felizes? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para nos deleitarmos e nos saciarmos com a palavra do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar o quinto sinal descrito no Evangelho de João, que está lá no capítulo 6, do verso 16 até o 21. Então, João 6, do 16 ao 21. Hoje o título do nosso estudo é Da Tempestade para a Paz. Semana passada, vocês lembram o que a gente estudou? Qual foi o sinal que a gente estudou semana passada? Não? A multiplicação dos pães e peixes, né? Chamamos esse sinal de da fome para o pão. E ele vai ter continuação na semana que vem. Então, hoje nós vamos estudar o milagre em que Jesus anda por sobre o mar, que é a continuação do milagre da multiplicação dos pães. Acabou aquele mega jantar, a multiplicação dos pães e 5.000 homens alimentados, mais de 5.000 homens alimentados, estima-se aí em torno de 20.000 pessoas, todo mundo saciado, todo mundo satisfeito, os discípulos com 12 cestos cheios de pães, e acabamos com o povo tentando proclamar Jesus rei à força. Jesus então vai para o monte novamente, despista o povo e despista também os discípulos, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é a continuação do milagre que estudamos semana passada, mas é um outro milagre, porque Jesus está assim, né? Jesus está em milagre atrás de milagre. Jesus não para, é graça sobre graça. Jesus está sempre inovando, fazendo coisas novas, maravilhosas, milagres, sinais, apontando para a glória dele. Então vamos lá, vocês estão preparados? João 6, do 16 ao 21. Eu gosto quando é assim, pouquinho em versículo, que dá para a gente ter mais, dá para a gente detalhar mais, né? Dá para a gente se deter mais em cada versículo, né? Então, vamos lá, diz assim, versículo 16. Ao descambar o dia, ou ao finalizar o dia, ao entardecer, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós suplicamos, Pai, nós desejamos, nós ansiamos pela Tua revelação. Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito estão sedentos e famintos por Ti. Senhor, leva agora, Pai, todo o nosso entendimento cativo ao Senhor. Tira de nós toda desatenção, Pai. Tira de nós toda distração, que nós venhamos dar a Ti a glória que lhe é devida, Pai. Que nós venhamos a discernir o que é mais importante, e nada é mais importante do que ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, agora em nome de Jesus, vem com um poder sobrenatural neste lugar, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo que nos revela, que descortina a verdade, Pai. Senhor, que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito ao conhecimento da verdade, Pai. Ah, Senhor, guia-nos em toda a verdade. Guia-nos a Cristo Jesus. Revela a Cristo Jesus, o Filho de Deus glorificado, e gera fé em nós, Pai. Ah, Senhor, que nós saiamos daqui hoje cheios da Tua fé, cheios de coragem, Pai, cheios da Tua paz que excede todo entendimento.
Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque reconhecemos que só Tu tens palavras de vida eterna, Pai. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. É só ao ouvir a Tua voz que a nossa alma se aquieta, Pai. Então vem agora com a Tua voz, nós suplicamos, nós dependemos de Ti, Pai. Não é, Pai, por sabedoria humana, não é, Pai, pelo muito estudo, não é, Pai, pela muita ciência, é pela revelação do Teu Espírito, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia. Então, Pai, nós suplicamos, Pai, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, para que o Senhor seja visto através de nós, Pai. Vem fazer grandes obras nesse lugar, por meio da Tua palavra que cria todas as coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós Te damos toda a honra e toda a glória, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, assim como fizemos na semana passada, para termos um entendimento mais amplo desse texto, precisamos relembrar o que se fala desse momento, dessa ocasião, nos outros evangelhos, ou nos outros relatos do evangelho, né? Porque já aprendemos que só há um evangelho, contado por 4 testemunhas diferentes. Então, João está contando a partir do seu olhar, a partir do seu ponto de vista. Mas esse texto também foi descrito por outros 2 evangelistas, Mateus e Marcos. Lembramos que eu falei na semana passada, né, que o único milagre que está nas quatro descrições dos evangelhos, nos 4 relatos do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o que estudamos semana passada, a multiplicação dos pães e peixes. Fiquei de confirmar essa informação para vocês, se era só aquele, e justamente, é só aquele milagre que está nos 4 evangelhos. Agora, esse está em 3, e tem alguns detalhes que João não enfatiza, porque Mateus e Marcos já enfatizaram. João escreve depois de todo mundo. Ele faz questão de dar alguns detalhes que Mateus e Marcos não haviam dado. Então, o que a gente sabe sobre esse texto? Que ele aconteceu sobre essa ocasião, que essa ocasião aconteceu imediatamente ao findar da ocasião que vimos na semana passada. Acabando a multiplicação dos pães, os discípulos vinham de uma situação muito cansativa, de sobrecarga. Falamos na semana passada, eles haviam fugido, Jesus havia os trazido para um lugar deserto, porque eles estavam muito cansados, eles não tinham tempo nem para comer, e eles estavam entristecidos por conta da morte de João Batista. Então o contexto aqui é de um luto, o contexto aqui é de um sofrimento mental, é de um sofrimento por uma perda importante e de um cansaço físico. E aí, quando é para eles descansarem, quando é para eles terem um tempo lá de refrigério para a alma, de repente chega uma multidão de mais de 5.000 homens, e Jesus se compadece daquela multidão, atende todo mundo, ensina para muita gente, cura todo mundo. No final das contas, os discípulos já desesperados para comer, para ter um tempo de tranquilidade, eles falam: Jesus, despede o povo, manda o povo embora para a gente ter um pouco de sossego, a gente precisa descansar. E o povo, aí a desculpa é, o povo precisa comer, né? Mas quem precisava de comida mesmo eram os discípulos. E aí Jesus fala: dá vocês de comida para eles. Eles então chegam naquela conclusão de que nem se tivesse 200 denários, que era o salário de 8 meses de trabalho, não seria suficiente para comprar um pedaço de pão para cada um. E aí Jesus então manda que procurasse lá entre aqueles se alguém tinha alguma coisa para comer. Um jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá graça, reparte, todo mundo é alimentado. Isso é final de tarde, isso é o entardecer. Está naquele finalzinho de tarde, o povo com fome, Jesus faz o milagre. E ao entardecer, ao cair da noite, Jesus está agora sob uma forte tentação.
O povo quer, não uma tentação para ele, né? Para ele não. O povo quer proclamar Jesus rei, porque imagina um homem que cura todas as enfermidades e que faz 5 pães alimentarem 5.000 homens. Quem não quer um rei desse? Não tem fome, não tem doença, não precisa, o problema do SUS está resolvido. Cura todo mundo. Quem precisa de um rei melhor do que esse? Ou quem será um rei melhor do que esse? Não tem doente. Problema da fome? Não precisa mais se preocupar com o desemprego. Ninguém vai ter problema de comida, porque esse homem multiplica os pães. Esse homem transforma água em vinho. Então o povo quer um rei desse. E o povo começa a levantar um motim. Vamos proclamá-lo rei. Ele vai ser o nosso rei. Já temos um exército de 5.000 homens. Então podemos conquistar o poder, podemos tomar o poder, podemos fazer com que haja uma rebelião aqui, e com o nosso exército e o poder desse homem, nós vamos ser um novo país, nós vamos ser um novo estado. E aí, o que acontece? Jesus despede a multidão para um lado, discípulos para o outro, e Jesus vai ficar sozinho no monte mais uma vez. É assim que começa a história. E o que Jesus fez? Mateus e Marcos vão dizer que Jesus compeliu, impeliu, mandou, obrigou os discípulos a entrarem dentro do barco. Jesus obriga os discípulos, Jesus fala assim, eu estou mandando, entra dentro desse barco e vai para Cafarnaum. Eles estavam do outro lado do mar da Galileia. Jesus falou, atravessa e vai para lá, eu preciso ficar sozinho. Cada um levou seu cestinho de pão, entraram dentro do barco e foram, porque Jesus mandou. O que você espera quando Jesus manda você fazer alguma coisa? Que dê certo. Toda vez que a gente obedece Jesus, a gente tem a plena convicção de que dá tudo certo. Obediência gera bênção, não é verdade? Então obedecer a Jesus, na nossa mentalidade, é certeza de que vai dar tudo certo. Isso tá certo? Tá certo, mas o nosso certo nem sempre é o certo de Deus. Então o que aconteceu? Jesus obrigou, vão, eu estou mandando, é um mandamento. Jesus compeliu, só faltou Jesus pegar pelo braço, colocar dentro do barco e falar, some daqui. Estou mandando vocês irem. Agora, o que acontece no meio do caminho? Eles já tinham navegado, o Mar da Galileia, ele tem uma extensão de 21 quilômetros e comprimento, largura. Comprimento de 21, e a largura, sim, para atravessar de um lado para o outro, 14 quilômetros mais ou menos. 14 quilômetros. Eles já haviam, se você pegar aí a NVI, as traduções que já convertem os estádios, quantos Maracanãs tinha, Então, as traduções aí mais antigas vão falar de estádios, as traduções que já são mais atualizadas vão falar em quilômetros. Quantos quilômetros está descrito aí que eles já tinham atravessado? Vocês viram? 5 a 6 quilômetros. Então, eles já estavam praticamente na metade. Só que eles não conseguiam passar da metade, porque de repente vem uma grande tempestade, ventos e chuva forte, e aquele mar da Galileia, ele fica entre as colinas de Golã e as montanhas que ficam do outro lado, as montanhas que ficam ali na região de Cafarnaum mesmo, né? Na Alta Galileia. Então, fica alto dos dois lados, e a ventania que faz, por conta dessa posição geográfica do mar, ele fica um túnel. Então, ali é uma área de altíssimo índice de maremoto, de tempestades, ventos muito fortes. Então, o que aconteceu? Começou uma grande ventania. Na hora que eles entraram, não estava. Eles conseguiram
navegar 5 a 6 quilômetros, estavam praticamente no meio. E aí, diz o texto que vem uma grande tempestade, eles não conseguem mais andar. A tempestade começa provavelmente no começo da noite. E sabe que hora que vai acabar a tempestade, que Jesus vai vê-los? Então foi ao entardecer que eles entraram dentro do barco. Diz aí o texto, ou lá em Mateus e Marcos vai dizer, que já era a 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite é depois das 3 horas da manhã. Entre 3 e 6 da manhã. Como é que funciona esse negócio de vigília da noite? Primeira vigília da noite é das 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília da noite é das 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília da noite é da meia-noite às 3. E a 4ª vigília da noite é das 3 da madrugada às 6 da madrugada. Então já era alta madrugada quando Jesus vai socorrê-los. Eles ficaram, horas e horas numa tempestade. Horas e horas. E aí, o que a gente chega de conclusão? Que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco para sofrer a tempestade. Quem mandou a tempestade foi Jesus. Jesus queria que o povo, que os discípulos passassem por aquela tempestade. E aí eu chego na primeira conclusão, que problemas não significam que a gente está fora dos planos de Deus. Problemas não significam que a gente está fora do plano de Deus. Primeira constatação. Se alguém chegar para você, você está passando por problema, então é porque você está em pecado. É porque você está fazendo isso errado. Deus está te castigando. Não necessariamente. Problemas não significam que estamos fora dos planos de Deus. Por quê? Quem obrigou os discípulos a irem para o outro lado foi Jesus. E no meio do caminho tinha uma tempestade. Então isso já abre uma janela na nossa mente. Nem todo problema é porque a gente está fora do plano de Deus. Às vezes é justamente porque a gente está cumprindo com o plano de Deus, a gente está enfrentando o problema. A gente está enfrentando a tempestade. Segunda constatação, é preciso identificar a causa da tempestade, porque nem toda tempestade também é Deus que está fazendo com que você seja provado. Nem toda tempestade vem de Deus e nem toda tempestade é desobediência. A gente precisa entender que tempestade que a gente está. Porque, por exemplo, a tempestade dos discípulos é por obedecer a Jesus. Mas a tempestade de Jonas era por desobedecer a Deus. E aí você não pode colocar tudo no mesmo pacote. Estou passando por uma tempestade. É porque eu estou obedecendo a Jesus. É porque eu estou vivendo o plano de Deus e aí por isso eu estou sendo provado. Não necessariamente. Mas também não é porque você está enfrentando uma tempestade que você está em pecado. Você tem que discernir que tempestade que é a sua. Quando você está enfrentando uma tempestade, primeira coisa, eu estou na tempestade porque eu estou obedecendo ou eu estou na tempestade porque eu estou desobedecendo? Eu sou discípulo nessa história ou eu sou um Jonas nessa história? Aqui nós temos uma tempestade de quem está obedecendo. Mas lá em Jonas nós temos uma tempestade de quem está desobedecendo. Então, primeira coisa, discernir que tempestade é essa. É tempestade por obediência ou tempestade por desobediência? Porque a solução é totalmente diferente. A tempestade para o discípulo resolve ficando no barco. A tempestade para Jonas resolve saindo do barco. Você tem que saber que tempestade que é a sua, porque você tem que saber se você sai ou se você fica. Amém? Então, primeira constatação, essa tempestade e tempestades na nossa vida não necessariamente significam que a gente está fora do plano de Deus, mas também não necessariamente significa que a gente está dentro. Cada tempestade é uma tempestade. A nossa diferença para os descrentes não são as circunstâncias que a gente enfrenta. Por exemplo, o crente pode ficar desempregado? Pode. O crente pode ter câncer? Pode. O crente pode ser traído? Pode. O crente pode passar necessidade?
Pode. Por quê? O que diferencia um crente e o descrente não são as circunstâncias que ele enfrenta. O sol nasce para o justo e para o injusto, e a tempestade vem para o justo e para o injusto. O que Jesus disse? Olha, a quem eu vou comparar? Como eu vou comparar? A pessoa que ouve a minha palavra e pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade e a casa dele não caiu, porque ele estava edificado sobre a rocha. O homem insensato, ele ouve, mas não pratica. Ele construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio a tempestade. Deu contra aquela casa e ela caiu. O que mudou? Se veio chuva e tempestade para um e não veio para outro? Não. Veio chuva e tempestade para todo mundo. Então, chuva e tempestade é para o discípulo, é para a multidão, é para o ateu, é para o crente, é para qualquer um tem tempestade. O que muda se nós estamos no plano de Deus ou não é o fato de termos tempestade ou não, mas de onde nós estamos edificados. Qual é o chão que a gente tem? Qual o fundamento que a gente está edificado? É na obediência, porque os discípulos estavam edificados na obediência. Mas o Jonas estava edificado na desobediência. Ouviu e não praticou. Então o que muda não é a circunstância. Então, fica aqui uma coisa. Eu desejo que nenhum de nós, o meu entendimento humano deseja que nenhum de nós passe por tempestades. Mas o meu desejo não vale de nada. Por quê? Todos nós, uma hora ou outra, vamos experimentar. É um fenômeno da natureza. Às vezes, por obediência a Deus, nós vamos enfrentar a tempestade. A questão é que o que faz dar certo no final não é não ter vento nem não ter tempestade. É onde a gente está edificado. A gente vai entender o propósito da tempestade no meio da obediência, que é o nosso próximo aprendizado. Pode passar, Josinho, por favor? A tempestade tinha um propósito. Quando a gente está em obediência a Jesus e vem uma tempestade, pode ter certeza, ela tem propósito. Quando a gente está em desobediência e vem uma tempestade, ela também tem um propósito, é gerar arrependimento. O que Deus queria com aquela tempestade para Jonas? Arrependimento. Se você está enfrentando uma tempestade e você causou essa tempestade por meio do pecado, Deus tem um propósito, é o arrependimento. Agora, se você está em obediência, está enfrentando uma tempestade, fica tranquilo, porque Deus também tem um propósito, é um encontro diferenciado. É fazer com que você tenha uma experiência mais profunda com Ele. E o que Deus tinha de propósito? Primeira coisa, nesse milagre especial, especificamente nele, o que o povo queria fazer com Jesus? Proclamá-lo rei. Se os discípulos veem aquilo, o que podia acontecer com o coração dos discípulos? Boa! É isso! Eu vou ser o braço direito do rei. Eu vou estar junto com o rei. Então, vamos todo mundo juntar aqui e vamos proclamar Jesus rei à força. Por quê? Eles não estavam preparados para lidar com essa tentação. Jesus tira eles do cenário da tentação para que eles não fossem tentados numa coisa que eles não tinham estrutura para enfrentar. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deus envia uma tempestade para tirar a gente de um lugar onde a gente cairia se a gente lá estivesse. Sabe que às vezes Deus tira a gente de um lugar bom, coloca a gente num lugar ruim, porque se a gente estivesse num lugar bom, a gente ia cair em tentação. Já ouviu falar de alguma situação parecida com essa? Deus faz a pessoa descer um degrau, porque se ela estivesse lá em cima, ela ia cair em tentação. É isso que Ele está fazendo com os discípulos. Eu vou mandar vocês para um lugarzinho difícil, uma tempestade, porque se vocês ficassem aqui no monte comigo, ia ficar difícil para vocês resistirem. Segundo, Jesus vai para cima do monte e manda eles para o mar.
manda eles para o meio da tempestade. Qual era o propósito de Jesus? Jesus estava trabalhando por eles em oração. O que Jesus foi fazer em cima do monte? Orar. Orar por quem? Pelos discípulos. Porque o coração deles, Marcos vai dizer, que o coração, Mateus e Marcos vão dizer que o coração deles estava endurecido. Apesar do milagre, o coração deles estava endurecido. Jesus vai trabalhar por eles em oração, para que, no meio daquela tempestade, o coração deles amoleça. A tempestade é para amolecer o coração e Jesus está orando, intercedendo. Marcos 6,52. O que está escrito? Alguém pode ler para mim, por favor? Marcos 6,52. Então, o milagre desse, os caras ficaram com 12 cestos cheios, foram embora, viram 20 mil pessoas comendo e eles não compreenderam o milagre e o coração deles ainda estava endurecido. Para que é aquela tempestade? Para amolecer um coração duro. Sabe que às vezes Deus vai colocar a gente no meio da tempestade para amolecer o nosso coração endurecido. Mesmo a gente vendo tantas maravilhas, o nosso coração ainda pode ficar duro. Mesmo a gente vindo na igreja, mesmo a gente vendo Deus fazer na vida do outro, mesmo a gente vendo Deus fazer na nossa vida, o nosso coração ainda pode estar duro. E aí uma tempestade é a ferramenta mais poderosa para amolecer um coração duro. Que Deus nos mande tempestade quando o nosso coração estiver duro, porque isso é graça. Isso é bondade. É muito melhor uma tempestade para amolecer o coração do que o coração ficar duro e você ir para o inferno com o coração duro. E nada como uma tempestade para amolecer um coração duro. Então, a sua tempestade, você está vivendo uma tempestade, ela também tem um propósito. Deus não está permitindo essa tempestade sem um propósito. É preciso a gente entender. Toda tempestade tem um propósito. Até a de Jonas tinha um propósito. A dos discípulos também tem um propósito. Deus está amolecendo corações duros por meio da tempestade. A gente tem que aceitar, deixar Deus trabalhar, permanecer no barco se a tempestade é por obediência, pular do barco se a tempestade é por desobediência. Quem mandou você estar dentro desse barco? Foi Jesus? Então fica. É por causa do pecado que você está querendo fugir da vontade de Deus? Então pula fora, porque senão a tempestade não acaba, né? Uma tempestade se resolve ficando, a outra tempestade se resolve pulando fora. Pode passar o próximo, Diozinho, por favor. Agora uma terceira pergunta aí, uma terceira constatação. Essa daqui é a pergunta que não quer calar. Por que Jesus demora tanto para responder nossas orações? Por que Jesus demora tanto para nos socorrer? Se eu perguntar aqui, quantos de nós já fizemos orações e ficamos esperando Deus nos socorrer e quantos de nós estamos assim agora, orando, falando, Senhor, me socorre, o Senhor não está entendendo a gravidade do problema. O Senhor não está entendendo o tamanho do problema que eu estou. E o que Deus faz? Fica lá no monte. É Marta e Maria com Lázaro doente, e aí elas falam assim, ele ama, é seu amigo. Puxa vida, Jesus mandou avisar, Jesus, seu amigo, aquele que você ama, está doente, vem socorrer ele. O que Jesus faz? De propósito. Não foi que ele estava ocupado, não foi que Jesus estava com muita cura para fazer, Se Jesus quisesse uma só palavra, ele estava curado. Jesus, de propósito, demora. Assim como nessa situação aqui. Os caras entraram ao entardecer no barco. A tempestade já estava durando horas e horas. Era 3 horas da madrugada, no mínimo. Era alta madrugada. E Jesus está lá, tranquilo. Em cima do monte. Vocês acham que Jesus não sabia da tempestade que ele estava passando? Sabia. Jesus estava demorando de propósito. E se eu te disser que você está orando, desesperado, e Jesus está demorando de propósito, você fica com raiva de Jesus?
Você tem essa pachorra? Você é ousado a esse nível de falar, ah, é de propósito? Então eu vou embora da igreja. Então eu vou pular do barco. Então eu vou me afundar aqui mesmo, sozinho. Você tem que entender que você não tem escolha. Ele está demorando. Então pula do barco, meu amigo. Ah, mas eu não estou mais aguentando esperar. Como assim? Eu já estou orando faz 3 anos. Como assim? Eu estou orando faz 10 anos. Como assim? Eu estou aqui angustiado. Já clamei, já orei, já fiz campanha, já jejuei, já fiz tudo que era possível e nada de Jesus me socorrer. Quer saber? Vou desviar. Quantos já não desviaram porque Jesus demorou em atender uma oração, né? Aí olha que interessante. Eu penso na dor dos discípulos. Ele teve compaixão daquela multidão que não estava nem aí para ele, que veio só atrás dos milagres. Agora, nós estamos aqui, no meio dessa tempestade, vamos morrer, porque imagina uma tempestade que já dura horas e horas, você não consegue sair do lugar, rema e não sai do lugar, tentando se segurar de todo jeito. A esperança de salvação já era mínima. Eu penso que maior do que a dor da tempestade é a dor de se sentir abandonado por Jesus. E eu acho que aí está um problema que tem feito muita gente abandonar os caminhos do Senhor. É porque fala assim, eu tenho casos próximos a mim, de gente que fala assim, ó, eu orei, Deus não me ouviu, Deus não me socorreu na hora que eu clamei, Deus ficou em silêncio, e aí eu me senti abandonado por Deus. Por que Deus ouve a oração de um e não ouve a oração do outro? Não ouve, né? Por que Deus socorre um e não socorre o outro? E aí que está o problema. Eu imagino Marta e Maria, né? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é só a dor da perda, é a dor da perda, é a dor da tempestade e é a dor de ver que seu amigo não te ajudou. Seu amigo não te estendeu a mão, seu amigo não foi lá te tirar do meio da tempestade, não foi lá acalmar o vento, você ficou horas e horas e Deus não fez nada. E aí, tem uma coisa, que Jesus não estava demorando, Jesus estava trabalhando por eles no que eles não conseguiam enxergar. E é aí que a gente precisa entender, que Jesus nunca demora, gente. Se você está clamando e Jesus não fez o que você clamou, é porque Ele está trabalhando em algo. Tem aquele hino poderoso da Cassiane, né? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando em uma área que você não pode ver. Ele está trabalhando em uma área que você não tem estrutura para saber. O que estava acontecendo aqui? Os discípulos estavam no meio do mar, na tempestade, e Jesus estava com o Pai. Senhor, trabalha lá naquele coração. Senhor, Pai, amolece aquele coração duro. Traz compaixão ao coração deles. Eles não entenderam nada do milagre. Pai, faz com que eles agora tenham discernimento da Tua vontade. O Senhor não demora nunca. O Senhor estava trabalhando no que eles não conseguiam enxergar. Toda vez que você orar e Deus não te responder na hora que você queria, é porque Deus está trabalhando em uma área que você não consegue ver ainda, que você não pode ver ainda, que você não tem estrutura para entender ainda. Pode passar o próximo, Diozinho, por favor? Agora, essa é outra pergunta interessante. Eles estavam lá remando e não saíam do lugar. E Deus demorando. E o que a gente faz quando a gente ora, clama, busca, se esforça e não acontece nada? A gente não sai do lugar, a gente continua no mesmo lugar. É aquela sensação de trabalho jogado fora, sabe?
de você se esforçar e nada, aquele desgaste de você falar, poxa vida, tanto que eu me esforço, tanto que eu oro, tanto que eu venho na igreja, tanto que eu busco e não acontece nada. Eu imagino a cabeça dos discípulos. A gente está aqui há horas e horas e horas e não acontece nada, a gente não sai do lugar, a gente não consegue chegar do outro lado e estamos aqui porque Jesus mandou. Se fosse por minha vontade eu não tinha vindo, mas Jesus mandou eu vir. Agora eu vou ter que ficar sofrendo porque Jesus mandou? Poxa vida, Jesus. Que misericórdia, né? Aí a gente tem que entender que os discípulos chegaram ao meio do mar ainda no final da tarde. Mateus 14, 23. E não conseguiam sair do lugar até a madrugada. Quem pode ler Mateus 14, 23 aí para mim, por favor? Eles não começaram a tempestade no meio da madrugada. A tempestade começou muito tempo antes. Quanto tempo você acha que leva para atravessar 14 quilômetros de barco? Quanto tempo vocês acham que leva, gente? Se for remando, vai? Umas 2, 3 horas. No máximo. Eles eram pescadores, uma grande parte deles era pescador, conhecia aquele mar. Os caras sabiam até os caminhos das pedras, né? Eles sabiam tudo daquele mar. Eles levariam poucas horas. Por que eles estavam há tanto tempo? Quem achou aí Mateus 14? Pode ler, mãe. O 23, né? Isso. E despedida a multidão subiu ao monte da aberta e chegaram até a terra que estava no sul. Pode ler o próximo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vocês prestaram atenção na cronologia dos fatos? Jesus despede eles ao entardecer, era tarde. Eles vão e chegam no meio. Ainda pouco tempo, eles chegaram lá a 4, 5 quilômetros. E dali eles não passavam. Até a quarta vigília da noite. Eles ficaram, vamos arredondar aí, de 8 horas da noite até 3 horas da madrugada, no mesmo lugar com a iminência da morte. Se eles levam 2 horas, 3 horas para atravessar, vamos imaginar que era 6 horas, a hora que está entardecendo, era 6 horas a hora que eles saíram. Era no máximo 8 horas da noite, eles já estavam no meio, no máximo. 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3. 7 horas de tempestade. 7 horas de tempestade parado no mesmo lugar. Aí tem uma constatação. Quando os nossos esforços são em vão, remamos e não saímos do lugar. O que a gente precisa entender? Que Deus não quer necessariamente nos tirar do lugar onde a gente está. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor Leone pregou alguns domingos atrás uma pregação poderosíssima, foi fantástico aquele dia, né? Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não. Por que Deus não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Porque Deus queria livrar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Daniel foi livre da cova dos leões? Não, Daniel foi livre na cova dos leões. Por que Deus não tirou os discípulos da tempestade? Porque Ele não queria que eles fossem libertos da tempestade. Ele queria que os discípulos fossem libertos na tempestade. Por que às vezes a gente ora, a gente jejua, a gente clama, a gente busca, a gente se esforça para sair do lugar e a gente não sai do lugar? É porque Deus não quer nos livrar deste lugar, Deus quer nos livrar neste lugar. Às vezes Deus nos tira do lugar do sofrimento, mas às vezes Ele nos mantém no lugar do sofrimento e não nos livra do sofrimento, nos livra no sofrimento.
Ele não livra a gente da fornalha, Ele livra a gente na fornalha. Então eu tenho uma notícia para te dar. Às vezes você vai orar, vai clamar, vai jejuar, vai buscar para Deus te livrar de alguma coisa, e Deus não vai livrar. Deus não vai te livrar de alguma coisa, Deus vai te livrar em alguma coisa. Lá no meio Ele vai aparecer. Ele não quer te tirar do meio da tempestade, porque Ele quer aparecer aí no meio dessa tempestade para glorificar o nome dEle, não da tempestade, mas na tempestade, amém? Isso é poderoso quando a gente entende que às vezes Deus vai livrar a gente do lugar onde a gente está, mas às vezes Ele vai manter a gente lá, mas Ele vai estar com a gente lá e vai livrar a gente naquele lugar, amém? A solução, às vezes, não vai ser sair. Sabe quando você está orando? Senhor, me livra dessa cirurgia, me livra dessa enfermidade, me livra dessa doença, me livra desse problema, me livra, e Deus não livra. Porque, às vezes, Ele não quer te livrar do problema, Ele quer te livrar no problema, amém? Ele quer aparecer lá no meio dessa situação, Ele quer glorificar o nome dEle dentro dessa situação, então Ele não vai te tirar daí, Ele vai te deixar entrar, mas Ele vai entrar junto com você, amém? A solução não vai ser você sair, vai ser Ele entrar lá dentro com você, porque se Sadraque, Mesaque e Abednego não entram dentro da fornalha, Deus tinha sido glorificado? Tá bom, vocês não vão entrar, não vou matar vocês, tudo bem, fica tudo certo. Mas dentro da fornalha, de repente tem um quarto homem lá dentro, e as roupas deles não pegam fogo, e eles não pegam fogo, e de repente está todo mundo espantado falando, quem é esse quarto homem aí no meio da fornalha? É exatamente o que Deus faz com a gente às vezes. A gente ora, Senhor, me livra dessa, me livra dessa, me livra dessa, e Deus fala, fica aí, não vou te socorrer, você vai entrar dentro da fornalha, você vai passar por essa situação, mas tem uma coisa, eu vou entrar junto com você, e no meio dessa situação, o meu nome vai ser glorificado. Quando tentamos sair do lugar do perigo e não conseguimos, Jesus quer se revelar a nós no meio do perigo, amém? Você entendeu isso? Porque se você entender isso, você vai começar a olhar para situações de problema, não com essa mentalidade só humana de falar assim, Deus vai me livrar. Nem sempre Deus te livra do problema. Numa grande parte das vezes Ele te livra no problema. Amém? Pode passar o próximo, Diozinho? A gente correr. Aí Jesus de repente aparece. E quando Jesus aparece? Jesus aparece quando não resta mais ninguém para confiar. Eu imagino que eles devem ter feito o seguinte, tinha muito pescador lá, né? André era pescador, Pedro era pescador, João era pescador. Os pescadores devem ter feito o seguinte, quem mais era? Tiago era pescador. Eles devem ter feito o seguinte, peraí, eu já enfrentei tempestade, eu sei o que fazer. Vira as velas para cá. Ali tem um cantinho que você passa da tempestade. Eu imagino que todo mundo deve ter tentado. Não, peraí, faz do meu jeito. A experiência humana todo mundo deve ter dado seu pitaco. Vai por aqui, vai por ali, muda a vela desse jeito, tenta desse jeito, tenta daquele jeito. Todo mundo deve ter dado seu pitaco. Quando não tinha mais o que fazer, quando não há o que fazer, que é muito forte a minha dor. Aí naquele momento que não tinha mais, eu imagino assim, isso é imaginação minha, tá? Eu imagino isso. Os caras chegaram 4 horas da manhã e falaram, gente, não tem mais o que tentar. O que eu sabia eu já fiz. Pedro olhou para João, André olhou para Tiago e falou, gente, não tem mais o que fazer. Não dá mais. O que eu sabia eu já tentei. Todas as alternativas já se esgotaram. Aí de repente quem aparece? Andando sobre as águas. Aí, o que eu entendi? A pregação do pastor Leone de alguns domingos atrás. Jesus preparou a cena. Quanto mais dramática a cena, mais glorificado Ele é.
Jesus preparou a cena mais dramática, porque se é uma marolinha, a glória é pequenininha. Mas se é uma tempestade que ninguém sabe mais o que fazer, a glória é grande. Eu imagino Jesus olhando para a situação de Lázaro e falando assim, se eu curar uma doença, é um milagre. Mas se eu ressuscitar um morto, é um milagre muito maior. A glória de Deus vai ser muito maior se a cena for mais dramática. Então Jesus permite. Na hora que a cena está completamente perdida, que ninguém sabe mais o que fazer, aí Jesus aparece e glorifica o nome dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Deus vai querer trazer uma glória muito grande para o nome dele. E Ele vai escolher pessoas especiais para isso. E a situação vai ficar bem dramática, mas não temas, porque quanto mais dramática é a situação, mais glória gera para o nome do Senhor. E Ele escolhe a dedo quem Ele pode colocar nessas situações. Aí tem uma constatação, que quando não sobra mais nada, quando Jesus se torna tudo que a gente tem, não tem mais para onde correr. Todas as minhas alternativas falharam. Quando Jesus se torna tudo que a gente tem, a gente descobre que Ele é tudo que a gente precisa. Quando só sobrou Jesus, a gente descobre que só Ele tem o que a gente precisa. E às vezes Ele deixa de propósito, a gente chegar até as últimas consequências. Quando você fala assim, não tem mais jeito. Aí Ele fala, não tem mais jeito? Então chegou a hora. Agora é a hora que eu vou. Pode passar o próximo, Diozinho, por favor. Só que aí tem uma lição linda, maravilhosa. Por que os discípulos estão morrendo? Por causa da água. A água é o terror dos discípulos. Vamos morrer afogados. De repente Jesus vem fazendo o quê? Pisando na água. Jesus vem de boa, pisando assim, andando. Não vem nem correndo. Andando. Para mostrar o seguinte, o que causa pavor em vocês, eu piso em cima. Para vocês é desespero, mas quando vocês perderam o controle, eu não perdi. O que mata vocês de medo, eu piso em cima. Eu literalmente piso no que domina você, no que escraviza você, no que atemoriza você. Jesus está mandando a seguinte mensagem: ei, o medo que vocês têm, o desespero que vocês têm, o descontrole que vocês têm, não é descontrole para mim. Eu continuo no controle de tudo. Ele anda sobre o que nos aterroriza, Ele tem controle sobre as forças da natureza. Jesus não perdeu o controle quando a gente perde o controle. Está tudo bagunçado na sua vida? Jesus chega e anda por cima da bagunça. Jesus chega e a bagunça não é problema para Ele, o terremoto não é problema para Ele, a água não é problema para Ele, Ele anda sobre tudo isso tranquilamente. Jesus está acima de toda circunstância, então acalme-se. Jesus está no controle das ondas, amém? Eu não sei como que as ondas andam sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu quero te dizer que vai chegar uma hora que Jesus vai vir andando sobre elas. E você pode ficar tranquilo. Só que passa o próximo, Diozinho, para a gente chegar perto do fim. Jesus faz da tempestade um caminho para encontrar o nosso coração. Jesus usa os nossos problemas para se aproximar de nós. O coração dos discípulos estava duro. Jesus usa a tempestade para abrir um coração fechado e endurecido. Naum 1:3 tem um versículo poderoso. Quem consegue abrir rapidinho aí? Naum 1:3. Naum, capítulo 1, verso 3. Quem acha aí? Bem rápido. Naum 1:3. Jesus gosta de fazer caminho no meio da tempestade. A tempestade é um caminho para Jesus chegar. Há um tempo atrás, ouvi uma frase que dizia o seguinte: o caminho mais rápido para um coração é uma ferida. Às vezes, sabe aquele versículo que não é versículo? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia, gente. Não está na Bíblia. Não é um versículo, tá? Porém,
a dor, a tempestade, a ferida, o sofrimento é um caminho maravilhoso para abrir o coração para um encontro com Deus. Naum 1:3, quem pode ler aí, por favor? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Na tormenta e na tempestade o Senhor tem um caminho. Você está vivendo uma tormenta e uma tempestade? Fica tranquilo, esse é o caminho de Deus, amém? O caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. Quando você acha que está tudo perdido, Deus está fazendo um caminho. Oh, aleluia. O caminho de Deus é quando a gente se perde. Pode passar o próximo, por favor? Agora, acontece um fenômeno incrível. Jesus vem andando sobre as águas. O que você faria se Jesus vem andando sobre as águas? Eu ia falar, glória a Deus, Ele está vindo, aleluia, Jesus está vindo. O que os discípulos fazem? É um fantasma, é assombração. À noite, vem um homem andando sobre a água. O que eles pensaram? É um fantasma, é assombração. Eu acho que eles pensaram o seguinte: nós morremos, já estamos sendo levados pelas assombrações. Só que o que isso traz de lição para nós? Que quando a gente está no meio do problema, a gente pode começar a ter distorção da visão de Jesus. A gente começa a ver Jesus não como solução, mas como mais um problema. No meio do problema, é capaz da gente começar a culpar Jesus. No meio do problema, é capaz da gente começar a olhar para Jesus não como Senhor, mas como uma assombração. E aí está o problema de muita gente. É como você está olhando para Jesus. Qual a visão que você tem de Jesus? Se a visão que você tem de Jesus é de uma assombração, você está com um problema. E tem muita gente que está tendo essa visão de Jesus. Tem muita gente que por causa do problema está vendo Jesus. E aí tem outro problema. Quando é Deus vindo na nossa direção e a gente acha que é o diabo. Sabe que tem coisa na nossa vida que é Deus e a gente começa a repreender? A gente começa a experimentar uma situação desagradável e a gente começa, está repreendido em nome de Jesus. Ai, misericórdia. E sabe o que era isso? Deus vindo ter um encontro com você. A gente tem que ter muito discernimento, porque às vezes é Deus e a gente está achando que é o diabo. E às vezes é o diabo e a gente está achando que é Deus. Discernimento espiritual, estava faltando para esses discípulos aqui. Mas Jesus aparece. Pode passar o próximo, Joãozinho? E Jesus chegou. O que os discípulos imaginavam? Que ele ia acalmar a tempestade. Jesus acalma a tempestade? Não. Jesus acalma os discípulos. Jesus fala assim: sou eu. Não temais. O texto de Mateus e de Marcos acrescenta a palavra coragem. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Antes de acalmar a tempestade, Jesus acalma os discípulos. E está aí uma coisa que Deus quer fazer com a gente hoje, amém? Antes de acalmar a sua tempestade, Deus quer acalmar você. Antes de acabar com a tormenta, Ele quer acabar com a tormenta no seu coração. E como é que Ele resolve o problema da sua tormenta? Não é acalmando a tempestade, é revelando para você quem Ele é. É mostrando, eu estou aqui. O que resolve o nosso medo é a presença de Jesus, amém? Você está com medo? O que resolve não é acabar a tempestade. O que resolve é a presença de Jesus no meio da tempestade.
Jesus, antes de acalmar a tempestade, acalma você. Às vezes ele acalma a tempestade, às vezes ele acalma o marinheiro. E aí daqui a pouco ele acalma a tempestade. E aí olha que interessante. Ele diz, coragem, sou eu. É a primeira vez aqui que ele diz, sou eu sou. Semana que vem, isso aqui é aquecimento para a revelação dele dizendo, eu sou. Yó, Ré, Vá, Ré, o nome de Deus. Não tenham medo. E aí eu aprendi uma coisa. Jesus não vai fazer algo para você ou por você que ele primeiro não tenha feito em você. Antes de reconstruir as muralhas, Deus reconstruiu o povo. Deus deu coragem para o povo. Antes de acalmar a tempestade, Deus acalma os discípulos. Porque Jesus não vai fazer por você o que antes ele não fez em você. Não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Você está esperando o problema se resolver para você ficar em paz? Não, Nina, não. Primeiro você fica em paz, depois o problema resolve. Amém? Você toma posse disso? Primeiro você entende que Jesus está com você no meio da tempestade. Depois ele acalma a tempestade. Amém? Pode passar o próximo, Diozinho, é o último para a gente encerrar. A tempestade não acalma quando Pedro sai do barco. Se vocês lerem o texto de Mateus, vai dizer que Pedro fala assim, se és tu mesmo, Jesus, manda eu ir aí. Aí Jesus fala, vem. Vocês acham que Pedro foi um camarada de muita fé? Primeira coisa, se ele tivesse muita fé mesmo, ele não tinha falado se és tu mesmo. Ele foi corajoso, mas não foi fé. Porque se fosse fé, ele ia falar assim, graças a Deus, obrigado. Ele não, ele fala, se és tu mesmo, manda eu ir aí. É ousado, ele é ousado, né? Só que ele vai e o que acontece? Ele afunda, por quê? Por causa do vento. Ou seja, continuou ventando. Resolveu o problema Pedro sair? Não. Quando que resolveu o problema? Quando Jesus entrou. Gente, a solução não é você fazer alguma coisa. A solução é Jesus entrar. Quando Jesus entra, a tempestade acalma. E aí, tem a solução fácil. Aquilo que os discípulos estavam tentando há 8 horas, o versículo diz assim, Jesus entrou no barco e eles chegaram no destino. Tem uma notícia para dar para você. Quando Jesus entra no barco, você chega no destino, amém? Você chega no final. Você vai chegar. Se Jesus mandou você atravessar para o outro lado, você vai chegar do outro lado. Não importa o que aconteça no meio do caminho. Quem mandou eles irem para o outro lado? Foi Jesus. Se Jesus mandou você ir, pode ter certeza que você vai chegar. No meio do caminho vai ter tempestade? Vai. Mas para que é essa tempestade? Para Jesus se revelar a você, amolecer o seu coração e fazer com que você experimente paz. Os discípulos tinham experimentado um grande milagre, mas estavam sem paz. Ainda não tinham paz. Jesus vem no meio da tempestade e faz com que eles experimentem a paz. Amém? Você está enfrentando uma tempestade? Você sabe como enfrentar uma tempestade? Como se enfrenta uma tempestade? É saindo do barco? Se é uma tempestade por desobediência, é. Mas se é uma tempestade por obediência a Jesus, se enfrenta a tempestade permanecendo lá. E Jesus vem. E quando Jesus entra, a paz que excede todo entendimento chega naquele barco. Amém? Então, eu quero agora orar com vocês para que todos nós tenhamos essa capacidade de enfrentar a tempestade. A fé de verdade não é andar sobre as águas. A fé de verdade é permanecer no barco até Jesus entrar.
Sabe que Pedro sair do barco só demorou mais tempo? Se eles recebem logo, porque diz o texto que eles receberam Jesus no barco. Eles tiveram que dizer: entra, Jesus. Entra. Se eles não recebessem Jesus, Jesus não entrava. E se Jesus não entrasse, continuava do mesmo jeito. Hoje, Deus está aqui. Você às vezes está achando que é fantasma. Você pode estar no meio de uma situação muito complicada. E Jesus está dizendo: eu não quero que você ande. Eu quero que você me deixe entrar. A fé não está em andar. Quem anda é Jesus. A fé está em deixá-lo entrar. Então eu quero que você agora se coloque de pé e nós vamos orar, pedindo para que o Senhor entre no nosso barco, amém? Eu quero que você convide Jesus para o seu barco. Pode entrar, Jesus. Pode entrar no meu barco. A tempestade pode estar batendo, mas Jesus está vindo sobre as águas. Jesus anda sobre o que nos traz medo. Jesus não está com medo como a gente está. Jesus está no controle e a gente só precisa recebê-lo dentro do barco. Agora eu quero te convidar a deixar Jesus entrar no seu barco. Mas, se a sua tempestade é por desobediência, eu quero te convidar a pular do barco. Pular do barco que você está e se arrepender. Agora, se você está em obediência ao Senhor, peça para Ele entrar no seu barco, porque você vai chegar lá, amém? Você vai chegar no seu destino. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, que Tu tens toda a autoridade sobre tempestade, sobre vento, sobre o mar, sobre a terra, sobre doenças, sobre a vida e sobre a morte. Tu tens controle sobre a minha família, Tu tens controle sobre a família dos meus irmãos, Tu tens autoridade sobre tudo, Senhor. Pai, nós enfrentamos tempestades e às vezes queremos que essas tempestades se resolvam rapidamente, Pai. Mas agora, Senhor, nós entendemos que o Senhor demora de propósito às vezes, para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos treinados pelo Senhor. Senhor, agora em nome de Jesus, derrama neste lugar da Tua paz que excede todo entendimento, por causa da Tua presença, Pai. Senhor, que a Tua voz ecoe neste lugar, dizendo: coragem, sou eu estou contigo, eu estou com você no meio dessa tempestade. Não tenha medo, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou contigo. Você vai chegar no destino, você vai chegar onde tem que chegar. Não tenha medo, eu estou aqui, sou eu, não é um fantasma, é Jesus Cristo de Nazaré. A sua vida está no controle de Jesus. Pai, nos ajuda a desfrutar agora da paz que excede todo entendimento. Derrama neste lugar agora um bálsamo sobre a nossa vida. Ah, Senhor, que nós experimentemos agora a paz que excede todo entendimento. Senhor, amolece corações endurecidos, Pai. Tira agora, Senhor, tira agora, Pai, todo o terror, tira agora, Senhor, todo o medo, tira agora, Senhor, toda a angústia, tira agora, Senhor, todo o pavor, tira agora, Senhor, toda a autoconfiança, que possamos confiar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá coragem agora para o Teu povo, Pai. Senhor, dá coragem agora para a Tua igreja. Senhor, que todos experimentem agora a Tua presença, Pai, no meio da tempestade. No meio da tempestade, revela a Tua presença, Pai, para que nós sejamos corajosos, Pai. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Tem um recado do Senhor Jesus para você. Coragem, sou eu. Não temais. Você toma posse disso? Coragem, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Não é um fantasma.
é Jesus, amém? A sua vida está nas mãos de Deus. E Ele está com você no meio dessa situação. Se Ele quiser te tirar dessa situação, Ele tira. Mas se Ele quiser te livrar no meio dessa situação, Ele pode fazer isso e o nome dEle vai ser glorificado, amém? Ufa! Se Deus é por nós, se Deus está no nosso barco, quem vai nos afundar, amém? Então pode ir embora hoje confiante que Ele está com você. Você vai passar por essa situação? Sim, mas Ele vai passar junto com você. E tem uma boa notícia para te dar: você vai chegar do outro lado, amém? Você não vai afundar. Eu tenho uma notícia para te dar: se você permanecer no barco, você não vai afundar. Não saia do barco, você não vai afundar. Jesus vai te levar onde você tem que chegar. Você vai chegar lá, mas não saia do barco, amém? Confia no Senhor. Não temas, sou eu, coragem, amém? Glória a Deus. Semana que vem vai ser o dia mais esperado. Nós vamos estudar a origem da nossa igreja. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. É semana que vem. João 6:35, amém? Não falte semana que vem, tá bom? Deus abençoe.